Bom, aqui então nós vamos demonstrar a utilização do comando netshare. Ele mostra quais são as pastas compartilhadas no servidor. Vamos criar uma pasta temporária, como exemplo. Aqui no caso então o comando netshare, ele recebe o nome da pasta, o drive no qual a pasta foi criada, no nosso caso C2 pontos, uma descrição para a pasta no parâmetro remark, o parâmetro grant, ele no caso recebe esse everyone, que significa que todos os usuários que utilizarão a pasta terão a mesma permissão. Você pode, no caso, colocar como leitura ou como escrita e leitura. No nosso caso, será como leitura. Parâmetro users, ele informa quantos usuários podem utilizar a pasta ao mesmo tempo. Utilizando novamente somente o comando netshare, você confirma que a pasta ela foi criada ali na tela, então comprovando. Antes nós estamos configurando a pasta compartilhada no servidor com o comando netshare. Agora nós vamos mostrar a utilização desse comando na máquina cliente. Aqui então no computador podemos comprovar que não tem nenhuma pasta temporária. Então agora indo para o CMD, esse comando netuse, ele recebe parâmetro M e o nome do servidor onde a pasta foi criada. Como ela já estava direto no C, no disco local, então somente o nome do servidor barra o nome da pasta. Esse parâmetro P, ele permite a visualização dessa pasta no computador da máquina cliente. Então recebe o yes. Agora voltando aqui no computador, você pode verificar a pasta temporária que foi criada antes. Como ela é somente leitura, ela não permite a gravação de nenhum tipo de arquivo, criação de pasta, nem outro tipo de coisa. Bom, aqui agora nós vamos mostrar o comando systeminfo. Como o próprio nome do comando indica, ele mostra várias informações sobre o sistema. Aqui nós temos então na primeira linha, por exemplo, o nome do servidor. Na segunda linha, o sistema operacional, a versão, a ID do produto, todas as informações detalhadas, quando o sistema operacional foi instalado, a velocidade no caso do processador, o modelo do processador, o total de memória RAM instalada no computador, o nome de domínio, no nosso caso testtruck.com.br, quantas placas de rede estão disponíveis, o nome da placa de rede, o IP naquela placa de rede. Então esse comando ele mostra todas as informações detalhadas sobre o sistema que você possui. Iremos demonstrar a criação de unidades organizacionais. Para tanto, acesse o Active Directory,
localizado no Administrative Tools, Active Directory, Users and Computers. A opção Test Truck seria o nó raiz da floresta. Nele você encontra as árvores, que seriam as pastas, e aqui iremos criar uma unidade organizacional. Com o botão direito em Test Truck, a opção New, unidade organizacional. Na tela de criação, nós temos a opção de proteger contra uma exclusão acidental. Como é somente um exemplo, eu vou desmarcar essa opção. O nome dessa organização vai ser departamento. Vocês podem verificar que ela já é criada aqui na floresta, e dentro dela nós iremos criar mais unidades organizacionais. Também desmarcando a opção de proteção, o nome de vendas, faturamento, compras, contas a pagar, contas a receber, e financeiro. Cada uma dessas unidades organizacionais pode ser vista como um departamento da empresa fictícia que seria a testtruck.com.br. Agora demonstraremos a criação de usuários em algumas unidades organizacionais. Então aqui já aberto a unidade organizacional departamentos, em vendas, botão direito, New, Users. Aqui então você define o primeiro nome, e o último nome do usuário. E aqui o nome do logon. Clicando em Next, será definido a senha. Você tem algumas opções que pode, no caso, que o usuário mude a senha na próxima vez que ele logar. O usuário não poderá mudar a senha nunca vai se expirar e que a conta está desativada. No nosso caso, deixaremos marcado a opção que o usuário irá mudar a senha no próximo login. Definindo uma senha qualquer. Com letras maiúsculas, caracteres especiais e números. Na última tela é apresentado o nome completo do usuário, o login completo e a definição da senha que foi marcada. Nesse caso, que ele vai mudar na próxima vez que ele logar. Clicando em Finish, pode ser verificado que o usuário foi criado com sucesso. Criando um outro usuário na unidade organizacional faturamento, como exemplo.
também deixarei marcada a opção de mudar a senha na próxima vez que o usuário logar. Confirmando os dados. Finalizando a explicação da criação de usuários, nós criamos um usuário para cada departamento. Dessa forma, facilita a inclusão de GPOs, que será explicado mais para frente no vídeo. Mostraremos agora a criação de GPO, Group Policy Object. Seriam, no caso, políticas, um conjunto de regras que são definidas à unidade organizacional, no domínio, para a autorização do usuário, se ele pode ou não logar em determinado horário, se ele pode ou não fazer instalação de softwares, entre outros. A criação dessas políticas pode ser feita através da opção Group Policy Management. No nó raiz da floresta, testtruck.com.br, existe uma opção Default Domain Policy. Nessa opção, com o botão direito, uma opção escrito Editar. Selecionamos a opção Policies, Windows Settings, Security Settings, Local Policies e Security Options. Nessa opção, iremos ativar uma mensagem no momento em que o usuário for logar na Workstation. Portanto, iremos utilizar uma mensagem Interactive Logon, clicando 2 vezes. Na opção de definir a política, selecionamos essa opção e definimos qual será o texto que o usuário irá ver ao logar. Clicamos em Apply. Logo embaixo, uma opção que seria o título da mensagem. Em Apply. Pronto. Nisso, a mensagem e o título da mensagem já foram definidos. Caso você queira que essa política já faça efeito no seu servidor, você pode, através do prompt de comando, utilizar o comando gp update /force. Ele irá atualizar as políticas no seu servidor, fazendo com que todos os domínios, todas as máquinas no domínio tenham essa política atualizada. A política foi atualizada, lembrando que é aconselhado usar esse comando com a janela do Group Policy fechada. Pronto. Já foi realizada então a configuração de uma política para que o usuário, ao momento de logar, ele receba uma mensagem de bem-vindo à empresa. Agora, como nós já colocamos uma mensagem no momento em que o usuário logar na estação, nós iremos definir uma mensagem que apareça no momento em que ele fazer o logoff. Novamente no testtruck.com.br, na mesma tela do Default Domain Policy, você clique no caso com o botão direito em Editar, uma opção no Policies escrito Administrative Templates. A subpasta System e a opção Display Shutdown Event Tracker. 2 vezes. Selecionamos a opção Enable e nós podemos
tanto fazer com que esse evento apareça em todas as máquinas, ou seja, todas as estações de trabalho e também o servidor, quanto somente para o servidor ou somente a estação de trabalho. No nosso caso, colocaremos somente na estação de trabalho. Clicamos em Apply e depois em OK. Essa opção apresenta um pop-up na janela perguntando qual o motivo do usuário desligar a máquina. Novamente, fechamos a janela, no prompt de comando, gp update /false. Pronto, as políticas já foram atualizadas e os usuários daquele domínio, ao momento em que fizerem o logoff, serão questionados do motivo. Agora nós vamos demonstrar que o usuário, na primeira vez que ele for logar, ele precisa trocar a senha, o que foi definido no momento da criação dele. A mensagem de bem-vindo, no momento que o usuário logar, foi definido na política. Aqui nós vamos trocar o usuário. Pedindo para ele trocar a senha. Colocaremos uma senha qualquer. A senha alterada. Ok, então com o Windows iniciado normalmente. Agora nós vamos demonstrar a outra regra, que seria a quando ele for deslogar. Bom, agora então, depois que o usuário logou, nós vamos demonstrar que quando ele for sair da estação de trabalho, quando ele for, no caso, fazer o logoff, o computador apresentará a mensagem questionando por que ele está desligando a estação de trabalho. Aqui é a mensagem. E a máquina sendo encerrada.